além desses bons exemplos que vimos aí na reportagem, algumas mudanças de comportamento podem ajudar a melhorar o meio ambiente. Ter uma consciência melhor sobre o mundo, ser menos egoísta, mais generoso, isso tudo realmente pode contribuir, doutor? Com certeza, Silene. Nós vimos aí exemplos práticos e concretos, mas nós temos, além da ecologia externa, que seria então a atitude ecológica diante da vida, que quer dizer, então, Silene, produzir menos lixo. Todos os tipos de lixo que você pensar, tanto quando a gente se alimenta de carne, quanto alimentos enlatados, ensacados e envidrados, são atitudes menos ecológicas. Mas tem também a questão da ecologia interna, da ecologia humana, que é a nossa atitude diante da vida. Não só o que a gente produz de lixo visível, mas o que a gente produz de lixo, que a gente chama de invisível, que são os maus sentimentos, ciúme, inveja, rancor, vícios, maus hábitos, todos eles são também uma forma de lixo. Agora, isso requer uma mudança de postura aí, de milhões e milhões de pessoas, inclusive aquelas que pensam que já tem esse tipo de atitude diariamente, né? E não é bem assim. A mudança de atitude, de postura diante da vida, a gente sabe que é uma coisa difícil, que não é uma coisa simples. Na verdade, o original é treinar as crianças até os 3 anos de idade, baseado em 2 coisas. A questão do esforço, estimulando o esforço para que essas crianças se tornem melhores do que elas mesmas, sem se comparar com o outro. E a segunda coisa, estimular nelas o respeito ao próximo, entendendo que a humanização é fundamental como vacina contra o egoísmo e a voracidade, a vontade de querer muita coisa, seja o consumo de alimentos, seja o consumo de produtos, de álcool, drogas e outras coisas. A gente, falando em criança, sempre pensa nas escolas e pensa muito nas famílias, né? Consciência, informação, boa informação permanentemente, reflexão, são fundamentais esses 2 eixos da nossa vida, né? Família, escola, aprendizado. Sem dúvida. Exemplo, né? Mas muito difíceis hoje, né? Os pais, para alimentarem os seus filhos, têm que estar distantes trabalhando. Então, com isso, a gente sabe que não é fácil, não. E não estamos aqui querendo dar aula de simplicidade numa coisa que é complexa. Mas sabemos que essa mudança de atitude começa em algum lugar e tem que começar em cada um de nós enquanto célula do organismo. E essa é a ideia de uma atitude ecológica, entender que todos os seres vivos estão interagindo de alguma maneira, que não podemos ficar naquela ideia de que o que conta sou eu e o resto não. Então, Arthur, a questão da cultura, uma cultura geral, e nisso daí a gente entende que os órgãos de comunicação, os mecanismos de informação são fundamentais para estimular essa atitude diferente, uma atitude que não é a natural do ser humano. A atitude natural do ser humano é uma atitude animal, instintiva, egoísta e voltada só para si. Agora a gente não tem mais condições de ter essa atitude tão limitada e tão antiga. O Eduardo, doutor, ele diz que enquanto existir um mal na Terra, 1000 pessoas podem ser legais, mas uma pode atrapalhar tudo. Aí tem a ver a questão do respeito humano, não é isso? Isso, e a exceção, né, Eduardo? Porque nós tentamos trabalhar a ideia da regra. A regra é a maioria. Se a maioria tiver uma atitude adequada, outra gota de tinta preta não vai contaminar esse balde aí de atitudes adequadas, né? Mas sabemos que isso daí envolve muito esforço próprio e envolve também, Arthur, esse estímulo externo, né? Essas campanhas de conscientização são fundamentais. Do jeito que o aquecimento global está indo, não vão poder pensar nem em qualidade de vida, vão ter que pensar só em sobrevivência, e isso é muito pouco. Então, e o Mário disse que muitas vezes ele já presenciou pessoas que conscientizam pelo mundo melhor, respeito ao próximo, mas acabam desistindo. E como que deve fazer para não desistir? O desestímulo externo, ele vai sempre dificultar, obviamente, a nossa esperança. Mas o esforço, a coragem de acreditar que mesmo que hoje ainda não haja uma atitude satisfatória por parte do conjunto da humanidade, essa construção cotidiana, essa construção que a gente chama de paulatina, aos poucos, é fundamental. E no dia que essa pessoa, então, está mais desanimada, Gislene, contar com os outros que estão no seu grupo e que não estão tão desanimados, porque nem tudo são dias de sol, a gente realmente tem um jeito de estar mais derrubado, vamos dizer. Mas por isso que o grupo é tão importante, por isso que nós temos que ter pessoas à nossa volta nos ajudando nesses momentos que a gente desanima. E interessante, né, doutora Luísa, aquela reflexão, trabalho em grupo, em comunidade, trabalhar para os outros. Na verdade, isso vale até para os egoístas aí, retorna para essa pessoa, né? Não deixa de ser bom lembrar isso, né? Volta para ele. Não é só a questão de você ser bonzinho com o outro. Quando a gente respeita o outro, quando a gente é generoso com o outro, a gente está tendo uma atitude de respeito para com o outro, mas com a gente mesmo também. Então é importantíssimo, fundamental, esses 3 pontos. A consciência, sabermos que tudo tem a ver com tudo, nada é isolado. Segundo, o respeito. Terceiro, a generosidade, que envolve, então, Arthur, a capacidade de pensar que o outro também tem condições de ser feliz e que a felicidade do outro vai voltar para nós sob a forma de boas energias. Isso acaba se refletindo no cotidiano, na prática também. Nós vimos os exemplos da reportagem anterior, cuidando da energia solar, cuidando da água, reaproveitamento,
de materiais. E, na verdade, essas pessoas com esse tipo de comportamento acabam aplicando isso quase que naturalmente na vida, né? Em casa mesmo, comprando materiais mais de acordo aí com a nossa sociedade, à procura de um mundo melhor. Evitando plástico, evitando essas substâncias que são seguramente contaminantes da natureza, né? E estimular os telespectadores, aos amigos na Globo, que assim como as organizações Globo estão promovendo então essa campanha a nível nacional de conscientização sobre aquecimento global, que cada um de nós faça a sua parte, acreditando que de grão em grão se faz uma saca de 60 quilos de feijão. Então, às vezes, Gilene, parece que a gente está fazendo pouco, que não é suficiente, mas se cada um dá essa contribuição, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, seguramente que nós temos chance de construir um projeto de maior felicidade para o ser humano. O objetivo final não é o meio ambiente, passa pelo meio ambiente, mas o objetivo final é o bem-estar do ser humano e a alegria existencial. Essa questão da humanização requer um treinamento? Sem dúvida, ninguém nasce humanizado, nascemos animais, e o lobo frontal, que é a parte da cabeça que grava as memórias, e o treinamento pedagógico intencionado, porque infelizmente a educação tem que ser uma coisa mais rígida, não pode ser uma coisa muito solta não, senão não dá os parâmetros para as crianças. Tem que ter treinamento, sem dúvida. Isso tudo gera, reforçando o que o senhor falou no começo, nesse finalzinho agora, poluição da boa, né? Nosso mau comportamento. De todas egoísmo, vaidade, etc. Inveja, ciúme, vícios, né? Então, tanto o lixo material visível quanto o lixo interno dos pensamentos e das emoções, precisamos de fazer uma higiene nisso. Obrigado, doutora Luísa. Até a próxima.